A palavra é sua, Sofia. Então, como a gente estava conversando antes, esse tipo de imagem ele é muito significativo para as pessoas que mostram como várias coisas estão com a gente no nosso dia a dia e fazem parte da nossa história em vários momentos, né? E aí nessa imagem, como a gente tinha falado antes, dá para ver que o carro ele acompanha vários momentos da vida e várias situações também. E relacionando isso ao conteúdo, a gente vê que é algo mais comum do que parece, né? Eu esqueci o nome agora que você falou, que é Bricolagem. bricolagem, né? Que é tipo esses picotes que mostram vários momentos. E aqui, como a gente tinha dito também, eu tinha dito antes, dava para ver que está mostrando várias partes do carro e vários momentos que o carro estaria sendo usado, né? Perfeito. Esses fragmentos de situação, esses fragmentos de foto que você tem de dentro de um carro, é como se você estivesse construindo ideias alternativas, né? E aí, em cima desse conjunto de ideias, você está formando uma unidade de divulgação do produto, né? No caso do Fiat Punto, né? E aí, nesse caso, Sofia, aquele é o nosso primeiro procedimento de geração publicitária, bricolagem. E esse aqui, como é que a gente poderia avaliar? Esse daqui é, como eu falei também, que mostra que eu percebi primeiro foi o que destoa, né? Que é a paisagem, tipo, o outdoor de uma montanha, de um cara em uma montanha, tá no meio de uma cidade cheia de prédios. E, tipo, as cores também, as cores do outdoor são bem vivas e a cidade é branca. E o texto, ele fala que não precisa ver uma aventura para achar esse tipo de material. E tem o fio, né? Que o cara tá carregando como se fosse o laço daqueles caras de faroeste, que eu esqueci o nome. Perfeito. Cowboy, Exatamente. né? O contraste de mundos diferentes, né? O que é urbano e que não é urbano, a ideia de que você não precisa fazer da procura do material que você quer comprar, você não precisa viver uma grande aventura para conseguir com facilidade aquele material para consertar sua casa, né? E aqui essa ideia se repete, tem um padrão, né, de associação de ideias que está aqui também, que é um outro método de geração publicitária que a gente estava falando, fora a bricolagem. E aí, como é que tu vê, como é que tu avalia esse aqui? Esse daí dá pra ver que é um cara que tá, tipo, indo pra guerra, né? Mas aqui ele fala, tipo, de coisa hidráulica. E dá pra ver que as coisas que ele tá usando são, tipo, ferramentas. Dá pra perceber, né? A ideia se mantém, né? Você não precisa fazer da procura do produto uma batalha, né? A ideia anterior era a aventura de cowboy. Essa segunda ideia aqui é a batalha. É uma batalha, eles vão guerreiro. Um guerreiro, enfim. E a paisagem também continua destoando. Perfeito. E aqui temos uma terceira ideia, né? Que para você encontrar uma ferramenta não precisa precisa tanta força, né? Não precisa transformar a pá numa espada, a espada numa pá, né? Fala um pouco sobre isso aqui, Sofia, por favor. Esse daí eu percebi que a parte engraçada que eu vi que foi engraçado foi que ele, no lugar da tá usando o ampar, né? E ele é ninja. E esses parafusos também são como se fosse aquelas. Como é o nome? Enfim, aqueles negocinhos de metais que eles usam. E Perfeito. aí, o que eu achei legal dessas composições todas é que eles sempre trazem tipo, a mesma ideia. Tipo, você não precisa fazer algo tão grande e algo simples de você conseguir. Entendeu? Que eles estão ali trazendo de uma maneira mais fácil, não é uma coisa tão difícil de se conseguir. E sempre utilizando tipo, esses trocadilhos. Eu vejo como trocadilhos, né?
Uhum. E para completar, Sofia, nós temos um terceiro procedimento aqui de redação publicitária que a gente estudou hoje, que é de palavra puxa palavra, né? Como é que funciona esse anúncio? Como é que você avaliou, refletiu sobre ele? Compartilha com a gente. O palavra puxa palavra é tipo, eu pensar em uma coisa e aquela coisa que eu pensei já me puxa outra. E assim vai. Tipo, multimídia me lembra design, design me lembra arte, que me lembra música, que me lembra dança, entendeu? É tipo, uma coisa vai puxando a outra, tendo o mesmo segmento, ou segmentos diferentes, na minha visão também. Uhum. E aqui ele colocou, tipo, os segundos, minutos, as horas, para a pessoa colocar um sorriso, o aparelho, né? Que seria um sorriso novo, seria uma mudança. O aparelho, ele... Uhum. O que tu acha do fato de que você pode utilizar esse tipo de recurso dentro das tuas práticas fotográficas, Sofia? Você gosta muito de fotografia, né? Como é que você conseguiria produzir sentidos através desses métodos publicitários para poder vender um produto ou serviço de acordo com as coisas que você gosta de trabalhar? Porque você já tem práticas de fotografia. Como você poderia associar fotos e textos? Na A partir fotografia, desses métodos publicitários. é muito disso, uma coisa puxa a outra, sabe? A gente tá lá, fotografa um todo, e aí a gente vê pequenos detalhes na foto, e olha, só isso aqui seria muito legal. A gente vai lá e fotografa aquilo, e vai, sabe? Como se fosse um mundo dentro de outro mundo. E aí eu acho que caberia muito no palavra puxa palavra, porque cada vez que a gente tira uma foto, a gente percebe uma coisa diferente, entende? E, tipo, é algo que Perfeito. sempre tem um segmento, nunca é algo solto. Uhum. Sabe uma coisa genial que eu acabei de encontrar? Eu vou mostrar para ti. Olha que legal isso aqui. O que vocês acham, gente? O que vocês acham, turma, dessa composição aqui? São combis diferentes. Isso. São combos diferentes, só que uma é representada, é o carro real, outra é representada na forma de fotografia. Sim, É como se cada um tivesse uma Kombi específica e cada Kombi usada tem uma história específica com o consumidor, com o público, né? E aí a ideia é fazer uma série de fotos que possam... Aqui tá dizendo envie sua Kombi, eu achei que era para enviar o carro, mas é uma foto. A foto da Kombi. Cada um vai enviar a foto da sua Kombi para que cada um fale um pouco da sua história com a Kombi, né? É um conceito bem interessante que o pessoal coloca para a gente e que eu acho super positivo, sabe? No sentido de que, de alguma forma, o produto que você usa faz parte da sua história de vida, e aí a Kombi tem muito essa sacada de você pegar várias histórias de vida, pegar a relação do uso das pessoas, dos consumidores com esses produtos, e aí você monta uma série de fotografias, uma grande bricolagem, né, com essas histórias de vida da Kombi. É bem legal esse tipo de procedimento. E aí está aqui nesse site, né, nesse material aqui, se chama Kombi Clube de Curitiba. Eu vou colocar para pesquisas também, tá certo? Pronto. Show Esse de bola. símbolos na frente parece a frente de uma Kombi. Qual é que você estava falando? Lá em cima no título. Esses símbolos, essas bolinhas, esses traços parecem a frente de uma Kombi. Uhum. Sensacional, sensacional. Pronto, gente. Então, Sofia, obrigado pela apresentação. Você me ajudou muito aqui a reforçar o conteúdo. A gente está trocando conhecimento. Isso aqui a gente vai colocar no nosso YouTube, tá certo? A gente está estudando juntos e trocando ideias. Alguém mais gostaria de acrescentar informação àquilo que a gente estava conversando? Alguém gostaria de dialogar comigo sobre esse conteúdo? Eu posso partir para o outro conteúdo, gente? Pode sim. Tá, então vamos lá. Né? Uhum. Isso. Opa, deixa eu ver se alguém falou aqui. Tá, os arquétipos na publicidade e propaganda, gente, eu coloquei no Google Sala de Aula, mas vocês podem vir aqui, ó, e acessar também, tá bom? Bem aqui,
você vem aqui na parte de pesquisa do Google, já encontra também os materiais. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui, ó. Arquétipos na publicidade e propaganda. Para quem não lembra, tá certo? Isso aqui é só uma ideia básica de como vocês podem, tá bom? Trabalhar os arquétipos. Você tem vários modelos possíveis de arquétipos, tá certo? E aí tem vários arquétipos possíveis, bem legais, bem bonitos. Você pode observar aqui. Nós temos 12 tipos de arquétipos, e esses 12 tipos de arquétipos são como se fossem conceitos chaves que têm a ver com a compra de um produto que tem um sentido implícito, né? Tem várias marcas que têm arquétipos que estão no inconsciente delas, né? Porque as marcas também são pessoas, como vocês sabem, né? E as marcas, como são pessoas, elas têm subjetividades, né? Não são só objetos, elas passam a ter relação, passam a ter história de vida com as pessoas, né? E a ideia de arquétipo está ligada a isso. Cada marca vai ter um posicionamento fixo no mercado. E aí, só fazendo uma breve revisão, e essa aula já foi colocada para vocês, inclusive, só vou fazer uma revisão para que vocês possam lembrar que isso faz parte da herança publicitária também, é o seguinte: o arquétipo do inocente, o arquétipo do cara comum, o arquétipo do explorador, o arquétipo do bobo da corte, do sábio, do prestativo, do herói, do criador, do fora da lei, do governante, do mago e do amante. Existem marcas que passam mais um inconsciente coletivo da compra, que está ligado à inocência, tá certo? Outras passam mais a ideia de que está ligada à ideia do cara comum, é tipo um produto como a Havaiana, né? Que passa a ideia de que é um produto popular. O arquétipo do explorador, né? Que tem a ver com o desejo de liberdade, é uma marca que busca construir um público que está vinculado a procura por novas experiências de consumo, a procura por novas experiências de liberdade. O consumo está ligado necessariamente ao dado subjetivo da liberdade. Você vai anunciar o produto a partir dessa confecção, dessa ideia de liberdade. O arquétipo do bobo da corte, aí já tem um outro tipo de demanda da marca, né, que é passar alegria, né, viver o presente, né, fazer uma piada, né? Aí essa ideia da marca lúdica, tipo a Skol, né? A ideia da marca que desce redondo. O sábio, né? Que tem a ver com outro tipo de arquétipo, marcas que querem passar a ideia de sabedoria, está muito ligada a empresas de informática, né? IBM, a coisas de tecnologia, a Apple, por exemplo, né? E aí a marca já tem um outro discurso implícito. O arquétipo é esse discurso implícito com o qual a pessoa se identifica quando ela vai comprar a marca, né? E aí tem o arquétipo do prestativo, né? O arquétipo do prestativo é aquela marca que se vende como uma marca amiga, uma marca altruísta, que ela vai estar sempre do lado do consumidor, vai estar sempre do lado das pessoas, né? Aí tem o arquétipo do herói, né? A ideia de aventureiro, né? Passar a ideia de mudar o mundo. O arquétipo do criador também, o desejo de criar algo, né? O arquétipo do fora da lei, que está ligado ao desejo de vingança, destruição. O arquétipo do governante, né? A ideia de marcas fortes, está ligado muito a marcas de banco também. O arquétipo do mago, né? Que passa a ideia de que o universo pode conspirar em seu favor, né? Cada marca que você for comprar, com a qual você tiver relação, você vai observar que vai querer passar um valor desse tipo, né? É um arquétipo que é um tipo de conduta, de costume social que está no inconsciente da gente, né? O arquétipo do amante, a mesma coisa, né? Então, é interessante você fazer a revisão dos arquétipos, né? Eu coloquei uma aula sobre isso, tá certo? E vocês podem checar isso. Tem vários mapinhas bem interessantes, vocês já tiveram acesso a eles nas aulas anteriores, tem vários esquemas de arquétipos, né? E aí, esse site aqui, da Publici9, é o site que tem um artigo mais interessante que eu já vi sobre arquétipos, tá certo? E eu queria que vocês olhassem também, entrassem e tirassem dúvidas sobre o conteúdo, tá certo? É bem legal. Aí, eu gostaria que vocês dessem uma lida também nesse material, né? Porque fala das raízes dos arquétipos, fala do Jung, né?
fala de coisas importantes sobre o Jung para que a gente possa entender o que são os arquétipos. Lembrando aqui, né, o que são os arquétipos? De acordo com o criador, o suíço Carl Gustav Jung, arquétipos são um conjunto de imagens primordiais originadas de uma repetição progressiva de uma mesma experiência durante muitas gerações, armazenadas no inconsciente coletivo. Ou seja, a gente vai vivendo e vai trazendo experiências do passado, e essas experiências do passado, elas podem virar também hábito de compra, tá certo? Isso é interessante avaliar. Ou seja, os arquétipos são figuras, eu creio que todos estão conseguindo ver aí direitinho, né? Os arquétipos são figuras que todos nós temos em nosso imaginário, algumas vezes desde crianças, outras ao longo da vida, que dão verdadeiro sentido para todas as histórias que passamos de geração em geração e servem para colocar para fora tudo que existe em nosso inconsciente. O nosso inconsciente, então, ele pode ter um conjunto de hábitos dos nossos pais, dos nossos avós. Esses hábitos também podem ser hábitos de compra. A gente traz isso para o presente e o que é que a gente faz como redator publicitário? A gente trabalha isso na publicidade e propaganda, tá certo? Os arquétipos nos ajudam, de certa forma, a satisfazer algumas das nossas principais necessidades, como a da realização, da independência, da estabilidade. E hoje, mais do que nunca, diversas empresas utilizam desses estudos para criarem marcas fortes, diante de determinados segmentos, que atraiam seu público desejado e se permitam passar para eles o que realmente esperam, né? Então, é isso que está por trás daqueles 12 arquétipos que nós estávamos colocando, tá certo? É um inconsciente coletivo, é um inconsciente que está nos hábitos, nas experiências de compra de cada um de nós, tá certo? É por isso que é interessante, por exemplo, quando a gente vê um anúncio da Kombi, um anúncio de algum produto, a gente tem que perguntar, qualquer um desses produtos, qual é o tipo de arquétipo que aquele produto tem dentro dele, qual é o tipo de estrutura inconsciente de compra que o produto tem dentro da marca, que gera a identificação dos seus compradores que são fiéis, né? E aí isso é muito interessante, por quê? Porque junto com os arquétipos, nós temos, né, essa questão dos hábitos de compra. A gente nunca pode esquecer isso, tá certo? Outra informação importante, né? Vamos aqui. Somos o tempo inteiro, até mesmo quando consumimos produtos ou serviços influenciados pelos arquétipos. Não só os arquétipos, mas também os arquétipos que fazem parte da nossa vida psicológica. Então, nós começaremos a fazer, a partir de hoje, um estudo sobre todos os arquétipos mais utilizados no meio publicitário, né, que é o que tem esse texto aqui, né? Aí todos os arquétipos que nós vimos estão aqui, ó. Arquétipo 1, governante. Arquétipo 2, amante. Arquétipo 3, sábio. Arquétipo 4, do mago. Arquétipo 5, do fora da lei. Arquétipo 6, o arquétipo do cara comum. Arquétipo 7, do prestativo. 8, inocente. 9, criador. 10, bobo da corte. 11, explorador. 12, herói. Né? 13, eixos de motivação dos arquétipos, né? É o conteúdo complementar. E 14, os arquétipos que podem representar para o consumidor alguma coisa. O que é importante vocês observarem? Isso aqui está na apostila, tá certo? Mas tem ideias-chave que você pode ver, tá certo? Quando você acessa esse site aqui, tá bom? Primeira coisa, arquétipo de criador, que é bem interessante. É aquela marca que quer passar a ideia, que se pode ser criado, pode ser imaginado, pode ser criado. O arquétipo do explorador, não levante cercas na minha volta, né? O explorador é aquela pessoa que busca superar limites, né? O arquétipo do fora da lei, as regras são feitas para serem quebradas, né? Bobo da corte, se eu não puder dançar, não quero fazer parte de sua revolução, né? É aquela pessoa que brinca com os desafios, né? É aquela marca que também quer passar a ideia de que quando você está consumindo ela, você está também sempre vivendo num universo de grandes brincadeiras. Arquétipo do amante, né? Tem um lema, né? Só tenho olhos para você. O arquétipo do prestativo, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? É aquela marca que quer passar a ideia de solidariedade, aqueles produtos ecologicamente sustentáveis, né? O arquétipo do amante, pode ser uma marca de lingerie, por exemplo, que quer passar a ideia de sedução, né? É uma marca que necessariamente está ligada
a ideia de que você vai se encontrar com uma pessoa, e quando vai se encontrar com ela, você passa a usar aquele objeto para criar uma atração, né? O arquétipo do cara comum é tipo Havaianas, né? Como eu tinha dito, todos os homens e mulheres são criados igualmente, né? Não tem diferenciação. Então, são marcas mais ligadas a marcas mais populares. Arquétipos do inocente, somos livres para sermos nós mesmos, né? É aquela ideia de você trabalhar a criatividade da criança, produtos que são mais lúdicos, né? Dizem que a Coca-Cola é uma marca lúdica que trabalha a ideia da inocência, né? Mas não necessariamente, tá certo? Arquétipo do governante, né? Outro tipo de arquétipo. O poder não é tudo, é só o que importa, né? A verdade libertará você é o arquétipo do sábio, né? São marcas ligadas à ideia de tecnologia, à ideia de conhecimento, né? Que quer passar a ideia de que se você adquire ela, né? Essa marca, você está sendo bem sucedido. A ideia de que tudo pode acontecer, o arquétipo do mago, né? A ideia de surpresa, né? A ideia de mágica, né? São marcas que estão ligadas a efeito surpresa. Arquétipo do herói, onde há vontade, há um caminho, né? São marcas que querem passar a ideia de superação dos limites, né? E assim por diante, né? Então, eu quero que vocês olhem esse material aqui direitinho, tá bom? Eu gostaria de mostrar para vocês, nesse momento ainda, tá certo? Algumas artes que eu tive a oportunidade de apreciar, e se alguém quiser participar da apresentação dos seus trabalhos enviados, eu vou compartilhar agora mesmo, tá certo? No sala de aula. Como vocês podem ver aqui, tá bom, gente? Opa, alguém levantou a mão? Não é possível compartilhar a tela? Deixa eu olhar aqui de novo. Vamos ver aqui. Pronto, agora deu certo. Ó. Esse aqui é o material que eu passei para vocês hoje, tá certo? Estudo sobre a retórica do consumo. Aí tem, o conteúdo está ligado à retórica do consumo e é ligado a arquétipos. Só que na seção abaixo, eu recebi 8 trabalhos, né? E desses 8 trabalhos que eu recebi, nós temos aqui também o trabalho da Ellen. Eu não sei se a Ellen está disponível, mas eu gostaria de compartilhar com vocês essa arte que ela fez. E se ela já colocou no Behance, está aqui o link do Behance dela. Vamos colocar aqui. Ellen, você está por aí? Tá não, né? Cadê a turma? Isso aqui é a arte da Ellen, tá? Dia do consumidor, você compra o mundo ou o mundo compra você? Tem uma ambiguidade, né? Aí. Tem um tipo de contradição, né, de inversão de ideias. Eu acho bem legal. Eu gostaria que vocês comentassem essa arte da Ellen aqui, para que a gente possa motivá-la a estar presente conosco, e a partir disso, ela possa também gravar os seus materiais, apresentar o seu portfólio. Quem poderia? Quem gostaria de comentar a arte da Ellen? Pode abrir o microfone e falar, por favor. Quer falar, Jorge? Quer falar, Ed? Matheus, Tamires, Vitória, Duda, Lara. Quem gostaria de falar? Laiane, Letícia. Léo, você... Pode falar, pode falar. Eu gostei muito, principalmente dessa imagem da mulher com o mundo dentro do carrinho, né? Ela tá com outras compras e, tipo, comprou o mundo. Ela colocou, tipo, você compra o mundo ou o mundo compra você? Tipo, Exato. muito naquela parte da gente tá se enganando, né? Comprando tanta coisa e coisas que realmente são necessárias pra gente, será? E aí fica nisso, né? No dia do consumidor, a gente só tá comprando por comprar ou comprando por necessidade. Eu gostei Lara, das cores também. gostaria de contribuir também? A Lara disse que amou a ideia. Fica aquela ambiguidade, né, Sofia, do dia do consumidor. A gente não sabe se consumir é bom ou é mal, no entanto, ela selecionou uma data específica, né, que foi exatamente o trabalho pedido, né, olhou lá no calendáriozinho a data e fez disso uma peça publicitária utilizando as figuras de linguagem. Ficou bem, bem legal. Aí você também problematizou a partir da peça dela essa coisa do consumismo, né? Que aí já é uma avaliação complementar que você faz. Uma interpretação adicional que você faz. Aí eu gostei muito disso, por quê? Porque, de fato, não é porque o Dia do Consumidor, que é no dia 15 de março, né, é importante, né, assim, você pode
pegar os seus direitos de consumidor, você tem que ser uma pessoa consumista, né? Tem que passar aquela ideia de consumo responsável. Isso é bem legal. Temos aqui também o trabalho do Léo, né? Se o Léo quiser apresentar, você quer apresentar o seu trabalho, Léo? Ele está presente aqui, eu já pude ver. E aí eu vou compartilhar também, tá, a arte dele, para que nós possamos comentar. Aí a Clarice está falando muito massa. Você que sabe, Léo. A ideia é que a gente possa construir uma mediação. Eu sempre vou passar conteúdos ao mesmo tempo que eu vou dialogar com vocês, na medida em que eu gostaria que a gente fosse criando um ambiente interativo para a gente ir postando as nossas aulas no YouTube. Aí vai ficar a seu critério ligar a câmera ou não. Eu acho que é bacana você aprontar como você achar melhor, tá? Mas se você puder se apresentar por inteiro, né, imagem, som, fica bem legal. Aqui é a sua arte, Léo. Você escolheu o dia 21 de março, né, que é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Eu acho essa data tão importante. O pessoal fala muito de novembro, né? Mas esquece que em março, né? Não sei porque que essa data não é tão comemorada quanto, não é tão falada quanto a data de novembro, né? Você poderia falar um pouco sobre isso, Léo? Pode deixar só o microfone ligado, se você quiser. Não, é mais porque a câmera não tá funcionando direito. Tranquilo. Show. Desde ontem que não tá funcionando. Mas, basicamente, o que eu fiz aí foi uma propaganda sem ter nenhuma ligação com marcas, porque eu queria tentar fazer uma propaganda genérica, que desse para aplicar com qualquer marca. O que eu fiz foi tentar fazer ela para você conseguir simplesmente, por exemplo, mudar o fundo dela ou mudar a cor das letras da fonte para que conseguisse aplicar em qualquer coisa. Mas outra coisa, eu fiz vários desafios com essa coisa, na verdade. Eu quis aplicar mais de uma das coisas que o senhor pediu. Por exemplo, eu peguei, se não me engano, foi a hipérbole e eu não lembro quais foram os que eu peguei agora. Mas deixa eu ver aqui com o senhor. Eu tenho aqui os trabalhos que você enviou, mas vamos se focar nessa arte aqui que você fez, que tem tudo a ver com o que você preencheu o que foi pedido, né? Você selecionou a data e fez a propaganda direitinho. E aí eu gostaria que a gente problematizasse essa questão da discriminação racial a partir das figuras de linguagem e redação publicitária, e também que a gente pudesse perguntar por que a data de 21 de março ela não é tão divulgada quanto a data do Dia da Consciência Negra, né? Você poderia falar um pouco sobre isso para mim? Eu creio que seja porque se esses 2 dias fossem tão noticiados, acho que acabaria dividindo a quantidade de público que se pode conseguir. Vamos supor, se você tiver que noticiar 2 vezes no ano a Dia da Consciência, uma espécie de Dia da Consciência Negra, que no caso é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, você acabaria perdendo engajamento em um desses dias. Eu acho que seria por isso o principal motivo. Agora, tem uma coisa interessante, Léo, que a gente poderia pensar aqui, por exemplo, aqui está falando de discriminação racial, né? No Dia da Consciência Negra, você tem uma especificação de raça, que é a raça negra, né? Aqui você tem a discriminação racial de um ponto de vista bem mais geral, né? Bem mais geral, não fala só dos negros, né? É interessante a gente pensar nesse sentido, porque quando a gente fala de discriminação racial, a gente está falando de uma ideia bem mais ampla, né? E é isso que está no teu anúncio. Por exemplo, a raça, os chineses, né, os orientais, né, eles não têm sido objeto de discriminação também, né, nesses últimos tempos, tendo em vista o governo norte-americano do Trump, que deixou essa propaganda anti-China muito forte, e muitas pessoas inocentes acabaram pagando o preço disso.
E aí eu acho essa tua propaganda extremamente importante, inclusive nesse sentido, porque você pode ter racismo contra o chinês, pode ter racismo contra uma pessoa que gosta do Islã, né, uma pessoa do Oriente Médio, né? Como é que tu pensa essa questão em torno do anúncio que você construiu? Então, eu percebi que isso estava implícito quando se tem na questão tipo de contra discriminação racial e não apenas em relação aos negros. Apesar de eu ter simplesmente colocado um negro no anúncio, eu creio que ainda assim a discriminação racial contra todas as outras etnias que não a branca pode acabar se tornando um fator muito prejudicial, mas ainda outro principal fator é que a questão dos negros fica muito evidente na questão de novembro, que o senhor disse que tem o direito dos negros e tal. Pronto, os negros se tornam uma questão muito mais evidente do que contra a discriminação racial no geral. Isso também pode ser um dos motivos de ter tido menos engajamento no dia 21 de março. Bacana. Qual foi a figura de linguagem que você optou por utilizar aqui, Léo? Opa. Só tentando um segundo só, professor. Pronto. Melhorou. Fala. Aí você escreveu assim, foi isso de racismo ainda existe? Ora, ora, o senhor Sapiência não sabia disso? Morro de medo disso acontecer. Sem mais preconceito, 21 de março. Aí nós temos aqui uma outra peça sua, né? Obrigado pela participação e do comentário em torno desse exemplo de criação publicitária. Eu gostei dos traços, tá? Que você utilizou. Vamos ver esse aqui. Nessa peça, você falou do Covid, né? Se você tiver condição de ligar o microfone, para poder comentar um pouco sobre ela, eu agradeceria também. Pronto, você está conseguindo me escutar agora? Tá Acho ótimo. que meu microfone está Tá funcionando. perfeito. Uhum. Pronto, em relação a essa do Covid, o que eu quis passar foi, sim, uma mensagem festiva, mas tentando fazer como eu posso dizer, um contraste entre a mensagem festiva e a caveira que aparece no final, com as letras pretas. Como se as letras coloridas no começo fossem para chamar a atenção e do nada o tema ficasse mais sombrio. Porque é um tema sério. Existe uma antítese aqui também, né? Quais as figuras de linguagem que você utilizou? Quais as estratégias da língua portuguesa que você utilizou para construir seu anúncio? Pronto, nesse daí, se não me engano, faz muito tempo que eu fiz ele, mas se não me engano eu utilizei metáfora. Tem Acho que foi só metáfora. Metáfora que eu utilizei. É um pouco de metonímia também. Tem um pouco de metonímia porque você... Metonímia não, desculpa, de prosopopeia, porque você você humaniza ou você atribui uma característica humana a alguma coisa viva que não é humana, no caso o vírus, né? Você utilizou. Aí tem um pouco aqui de antítese, né, que a gente deu só depois. No entanto, tem esse contraste entre on e off, que você colocou, né? Eu gostei bastante. Gostei das cores que você utilizou, o contraste do verde com o vermelho, né? E aí, faz uma síntese dessa tua criação, para a gente finalizar nossa aula. Como assim uma síntese? Um resumo geral da tua arte, né? Porque se você pudesse resumir a sua criação, né? Se você pudesse interpretar a sua arte do ponto de vista da redação publicitária, o que você teria a compartilhar com os colegas? Ok. O que eu quis dizer com ficarão é ficar apenas online, para que você não tenha que ir presencialmente. E se o carnaval for off, quem vai fazer a festa é o corona. Foi o que eu quis dizer com, tipo, se o carnaval for offline, se o carnaval for presencial, assim como algumas pessoas queriam e fizeram,
o que poderia acontecer é que o Corona iria fazer a festa. E é basicamente isso, eu queria passar uma mensagem que fosse, tipo, de incentivo para as pessoas ficarem em casa. Sabe uma coisa que eu achei bem interessante? É que vocês fizeram peças bem boas sobre essa questão, né? E com sentidos parecidos, né? Você fez assim, o Alisson fez, ou acho que a Clarissa fez alguma coisa parecida também. E eu achei interessante porque vocês fizeram artes que a gente não viu por aí, né? A gente não viu essas artes circulando por aí no período do carnaval, né? É interessante como a comunicação ainda precisa melhorar muito para que se crie uma orientação, né, da população maior, né, Léo? O que tu acha disso? Você acha que falta informação? Eu acho que informação não falta. Eu acho que espalhar a informação correta é o que está faltando. Dizer para as pessoas, mostrar por peças publicitárias, talvez até, as coisas certas a se fazer. Tudo bem que já tem muita gente fazendo isso, sim, tem muita gente fazendo isso, mas acho que falta não engajamento dessa população, mas alcance desses veículos que compartilham isso. Você Não já ouviu acho falar que em Hangout Limited? bastante. Já ouviu falar em Hangout Limited? Já ouviu falar, Léo? Creio que não. Hangout Limited é exatamente isso que você está criticando. Que é tipo assim, é como se fosse uma informação que ela não é dada toda, ela não é integral, ela é dada aos pedaços, ela é toda distorcida. E você falou, não é que falta informação, falta você dar as informações certas, né? E o Hangout Limited, o Hangout limitado, fala exatamente disso, né? É uma ideia que passa, ela é divulgada parcialmente, né? Ela não é feita de um modo correto para que as pessoas possam entender de fato o que está sendo comunicado. Aí é mais ou menos o contexto que a gente vive, né? A gente tem um excesso de informação, um excesso de comunicação, mas a gente não tem as informações construídas ou elaboradas da maneira correta. E de uma maneira completa, né? De modo que você não engane o seu público, não engane o espectador, né? E aí tem muito a ver essa questão da comunicação social na política, né? Você vê como os líderes políticos desorientam as pessoas a seguir regras diferentes, né? As regras que elas deveriam seguir. E as pessoas acabam ficando sem saber mais ou menos o que fazer. Por exemplo, o uso de máscara, né? O pessoal não usa máscara, mas também o povo pode, muita gente pode ser mal educada, mas às vezes é falta de orientação mesmo, né? Como é que tu pensa essa questão para a gente finalizar a nossa aula? Pronto, eu concordo com o senhor nisso, porque é muito fácil conseguir distorcer uma informação. Você simplesmente precisa mudar o tom de uma palavra ou mudar uma simples palavra, uma vírgula numa frase para fazer com que todo o sentido dela mude. Então é muito fácil você conseguir manipular qualquer coisa que digam ou qualquer informação nova. E com a quantidade de informações que a gente está tendo hoje em dia, está sendo muito fácil manipular o povo. O que, Exatamente. como por exemplo, aconteceu recentemente com a questão do ranking do Brasil na vacinação, que diz que nós somos o quinto país que mais vacinou no mundo, isso é verdade, mas em comparação à quantidade de habitantes e ao tamanho do país, nós estamos muito abaixo. O que levou a população a acreditar que nós estamos bem na questão da vacinação, porque somos o quinto país que mais vacinou, que mais teve vacinas, mas em comparação à quantidade de pessoas pelo total, nós somos um dos piores. Perfeitamente, Isso exatamente. Então, um exemplo que eu consigo puxar aqui agora, mas é basicamente isso. Eu acho que está muito fácil de manipular os dados hoje em dia, principalmente com a ajuda da internet, que faz com que esses dados, até mesmo falsos, se propaguem muito mais facilmente. Perfeito, exatamente. Aí nós temos aqui exatamente a definição de hangout limitado, o Léo, que tem a ver com isso que a gente está conversando. Ó. Hangout limitado ou hangout parcial, segundo Vitor Macherti, ex-assistente especial diretor adjunto da Agência Central de Inteligência, é o jargão dos espiões para um dos seus truques favoritos e mais frequentemente usados. Quando seu véu de sigilo é rasgado e eles não podem mais sustentar uma história falsa para desinformar o público, usam o recurso de admitir, às vezes até voluntariamente, uma parte da verdade, ou ao mesmo tempo em que mantém ocultos fatos. Ou seja, você fala a verdade, mas fala
fala parcialmente a verdade. Você diz uma coisa, mas que parece verdadeira, mas ela não é tão verdadeira assim. E é exatamente essa questão do caso do Covid, né? As pessoas não estão fazendo a comunicação correta do Covid porque elas estão, por exemplo, falando muito bem das suas gestões, né? Mas, muitas delas, né? Mas tem isso que você falou, né? Porque o Brasil é o país que vacina tantas pessoas assim, mas será que, se você for olhar a proporção de pessoas que está sendo vacinada em relação ao total de pessoas do país, né? Você vê que tem alguma coisa muito errada, né? E é só a primeira dose, né? Então, considerações finais, Léo, para a gente finalizar a nossa aula, por favor. Em relação ao trabalho, eu achei muito interessante se eu queria que a gente emplacasse as figuras de linguagem e utilizasse elas dentro do texto literário, do texto publicitário. E, no geral, eu achei um desafio interessante em relação aos trabalhos do senhor. Tentar pegar essas coisas que muitas vezes a gente não conhecia antes de entrar na multimídia, coisas que a gente pensava que nunca ia utilizar ou não pensou que poderia acabar utilizando, e explicar o porquê delas serem úteis e o porquê delas serem importantes dentro da multimídia. Eu achei realmente interessante. Gente, muito obrigado pela atenção, foi muito legal. Esse material que a gente acabou de fazer vai para o YouTube e vocês podem contemplar as contribuições de vocês, né, para a nossa disciplina e para os colegas das turmas de séries anteriores, de séries mais recentes. Tá? Um grande abraço e boa aula com a professora Vivian. Beijo, gente.